Quando eu era criança, tinha um filme que passava sempre na TV aberta, que se chamava A Cidade dos Amaldiçoados. Eu tive que pesquisar aqui para lembrar o nome desse filme, mas ele é um clássico, assim. Era a história de uma cidade que por algum motivo, não sei, alienígenas, algo assim, alguma coisa maligna ali, as mulheres todas, a cidade inteira dormia por um período de algumas horas e depois de um tempo as mulheres apareciam grávidas e depois de um tempo nasceram muitas crianças e essas crianças eram todas iguais. Elas tinham os cabelinhos brancos, elas tinham os olhos meio avermelhados e elas nasceram em famílias diferentes, distintas entre si, mas se uniam e faziam um grupinho que andava em filinha. Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto esse filme em algum momento aí da infância, da adolescência de vocês, ou até agora, né? Se não viu, dá uma pesquisada lá. E aí esse grupinho andava pela cidade, eram crianças que aparentemente elas eram parentes entre si, mas nasceram em famílias diferentes e não tinham relação nenhuma com as famílias onde elas nasceram. Por que eu estou falando desse filme? Porque, às vezes, quando uma família recebe o diagnóstico da síndrome de Down, que foi o caso, por exemplo, da minha Lívia, às vezes a gente pensa que as crianças que têm síndrome de Down, a gente tem a noção, a percepção, a gente acha que elas são crianças que são próximas entre si, porque elas têm características semelhantes, elas têm os olhinhos amendoados, né? Elas têm a prega na mão, elas têm algumas, o fenótipo é a aparência, né, do rosto muito semelhante entre elas. E a gente pensa que elas são um grupinho de crianças que são parentes entre si, não tem nada a ver com a nossa família, o que é totalmente incorreto, então é um pensamento que não existe. Aquela criança que nasceu com trissomia 21, com a síndrome de Down, ela tem 46 cromossomos da sua família. No caso, a Lívia, minha filha, ela tem 46 cromossomos, ela tem os genes meu e do meu esposo. Ela é da nossa família. Ela tem um gene a mais no cromossomo 21, né? Um cromossomo a mais, perdão, no cromossomo 21, que é a trissomia 21, que dá essas características para ela. Mas o resto do DNA dela, o resto da genética dela, ou de uma criança que tem a trissomia, é da sua família. E isso aqui, por que eu trouxe essa reflexão para a gente? Porque às vezes a gente não para entender, ou até eu tive uma dificuldade para entender no começo, porque não existe grau de síndrome de Down. Síndrome de Down não tem grau, mas quando a gente analisa, né, a gente vê que tem algumas crianças e adultos também que têm a síndrome de Down que são diferentes. Alguns desenvolvem muito bem uma determinada área, alguns falam com um pouco mais de dificuldade, outros falam de uma forma muito parecida do comum, do típico, né? Alguns conseguem aprender idiomas, outros não. Alguns conseguem fazer até universidade. Eu acompanho aqui no Instagram algumas pessoas com síndrome de Down que já são formadas em direito, educação física, em várias outras áreas, né? Mas tem outras que não conseguem, tem outras que não vão desenvolver nesse sentido. Eu fiz uma busca aqui, dentro do grupo de síndrome de Down, de 16 a 18% das crianças com síndrome de Down também tem o autismo, mas a maioria das crianças com síndrome de Down não tem autismo. Isso aqui a gente tem que trazer para dentro da realidade ou do comum das crianças em geral. Tá? Essa aqui foi uma grande dificuldade que eu tive para entender no começo. Por que não tem grau de síndrome de Down? Assim como dentro da população que não tem síndrome, tá? Vamos falar agora das pessoas que não têm síndrome. Vai ter pessoas que têm muitas habilidades artísticas, que vão ser pianistas, que vão ser cantores. Vai ter pessoas que têm um QI um pouco mais elevado e vão ser médicos, vão conseguir ser juízes, ter profissões assim que demandam passar num vestibular mais concorrido, enfim. E outros que não vão ter tanta facilidade cognitiva, mas têm facilidade em outras áreas, por exemplo, são excelentes cozinheiros. Então, dentro da população em geral, não somos todos iguais. Há variação genética que tem muita relação com quem foi seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, a sua carga genética de nascimento.
E isso reflete da mesma forma dentro das crianças que têm a síndrome de Down. Então é por isso que não tem grau de síndrome de Down. O que tem dentro da síndrome de Down são as variações dos genes, o que aquela pessoa recebeu do pai e da mãe. A facilidade que ela vai ter, por exemplo, menos hipotonia, ser mais atlético, ter mais músculo e trabalhar melhor, porque a carga genética, os 46 cromossomos que vieram do pai e da mãe, tem mais isso. E outras nem tanto. O pai e a mãe não têm tanta musculatura, por exemplo. E aí eles vão transmitir isso para a questão na criança que tem a síndrome de Down, ela vai ter um pouquinho mais de hipotonia, vai precisar de um pouquinho mais de estímulo, porque a genética da família tá lá. Dentro do grupo síndrome de Down não é igual aquele filme que eu falei lá no começo, que as crianças são parentes entre si, não tem nada a ver com a sua família de origem. Pelo contrário, 46 cromossomos, ou seja, quase a grande maioria da carga genética daquela pessoa que tem a síndrome de Down veio da família dela e ela vai apresentar as características da família dela, vai parecer com os irmãos, vai ter comportamentos cognitivos e sociais e emocionais da família dela e pode ter também autismo associado, mas não está relacionado uma coisa com a outra.